Alô, alô, som. Fone Deixa eu Super ver. Game. O meu fone? É, É verdade. a Manuela fazendo piada com a gente, falando que a gente ia dar uma dupla histórica, André. Acho que é sobre a gente. Eu vou pôr o meu também. Olá, Fabio, eu te Olha lá, imitei. aí sim, hein? Altafáveis. Podemos? Bora, tá na tela o roteiro para os meninos acompanharem. Oi, Heitor, tudo bem? Tudo bem sim, e você? Eu tô bem também. Antes da gente começar, eu queria falar algumas coisas, posso? Claro que pode, André. Alguma vez eu já te impedi de fazer alguma coisa? Nunca, mas eu também só perguntei por educação mesmo. Eu quero avisar os nossos ouvintes que hoje a gente vai fazer uma gravação ao vivo do podcast. Isso mesmo. Vocês, ouvintes, vão ouvir os nossos bastidores de como fazemos as nossas gravações. Não se assustem se a gente gaguejar ou repetir algumas vezes a mesma frase. A nossa ideia é que vocês ouçam os bastidores e depois ouçam o podcast editado, como já costumam fazer, para vocês verem a diferença e como a edição faz mágica. Muito bem, vamos começar. 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o professor André. E eu sou o professor Heitor, e esse é o episódio 14 do Quarentena com História. Heitor, você sabe o que é um pangolim? Claro que sei, é aquele tipo de futebol de mesa, onde os jogadores ficam presos numa barra de ferro e a gente gira com as mãos. Na minha terra a gente chama de totó. Não, Heitor, isso é um pebolim. Pangolim. Encontrei isso na internet sobre pangolim. Que barulho é esse, Heitor? Eita, não tô no mudo? Não, eu ouvi. O que você estava fazendo? Eu tava pesquisando, André, mas a Siri não ajudou muito. Você está pesquisando o que é um pangolim. Pangolins são mamíferos da ordem Folidota, que vivem em zonas tropicais da Ásia e da África. Muito bem, são parentes distantes dos tatus. Aliás, distantes mesmo. Vivem na Ásia e na África. Tô vendo aqui na minha pesquisa, André, que muita gente atribui ao pangolim o vetor que espalhou o novo coronavírus para os humanos. A pesquisa está meio ultrapassada, Heitor. É verdade. Lá no começo do ano, algumas pessoas achavam que havia sido o pangolim que transmitiu o vírus para os humanos. Em algumas regiões da Ásia, esses animaizinhos são vendidos e a carne dele é consumida por humanos. Mas hoje, a gente sabe que é mais provável que os morcegos tenham sido o vetor de disseminação da doença. E como a gente sabe que é um e não outro? Ora, através da pesquisa. Mas não pesquisa do tipo joga no Google e vê o que sai. Mas pesquisa mesmo, pesquisa científica. André, eu sou um pesquisador. Assim como você. Somos historiadores. Nós fazemos pesquisa histórica há anos. Mas isso faz de nós cientistas? É uma boa pergunta, porque afinal de contas, nós contamos histórias, não é mesmo? Aff, você falando isso me lembra as reuniões de família, quando sempre tem alguém que faz esse tipo de trocadilho quando eu dizia que sou historiador. É verdade, pode ser um trocadilho infame, mas no fundo, Heitor, o que nós fazemos então? Nós procuramos documentos, fontes históricas, informações e depois escrevemos sobre o que pesquisamos. Isso, e no nosso caso, como é que escrevemos isso? É uma narrativa sobre o nosso objeto de pesquisa. Exatamente. Então, nós, historiadores, criamos narrativas. É verdade. Mas a nossa narrativa, como você falou, ela é baseada em fontes históricas, em documentos, em outras pesquisas que nos fornecem informações sobre o objeto que estudamos. Eu lembro quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado que eu tive até que aprender francês para poder ler uns documentos. Espera um pouco, Heitor. O que foi? Você estuda história do tempo presente. Sim, e o que tem? História que é história mesmo, estudo passado, não o tempo presente. Isso que você faz é jornalismo. Não, não é não. Então, qual que é a diferença? Olha, André, é uma baita diferença. Primeiro que entrar na faculdade de História é bem mais fácil do que na de jornalismo, porque a nota de corte ali do vestibular é menor. Ah, Vitor, sério? Essa é a diferença? Não, falando sério agora. Você, falando sério. É, André, eu também sei falar sério, viu? Tá bom, desculpa. Continua. Qual é a diferença entre história do tempo presente e jornalismo? O jornalista, como você sabe, está preocupado em mostrar fatos e escrever uma reportagem, seja para um site ou para a TV, da maneira mais imparcial possível.
ainda que essa questão de imparcialidade seja complicada. Por mais isentos que nós tentemos ser, sempre acaba tendo um lado. E você, como historiador do tempo presente, não faz isso? De certa forma, sim. Mas então qual é a diferença, Heitor? Calma, André. Você sabe que nós, historiadores, temos o interesse de interpretar os fatos. A partir de fontes e documentos, nós propomos uma interpretação daqueles fatos. Claro que é uma coisa difícil de se fazer, porque muitas vezes o que estudamos ainda está acontecendo. Mas isso também nos dá algumas vantagens em relação a certos historiadores que se acham mais historiadores do que outros, porque estudam coisas mais antigas. Nós podemos entrevistar as pessoas sobre o que estudamos, por exemplo. Já pensou se você pudesse conversar com os autores do século XVII que você tanto estuda e tanto ama? Nossa, Heitor, seria uma maravilha. É maravilhoso. Nós que trabalhamos com a chamada história do tempo presente, temos a possibilidade, muitas vezes, de entrevistar as pessoas que estudamos, ou de entrevistar pessoas próximas a elas. Os historiadores que pesquisam sobre o Holocausto fizeram muito isso. Há muitas pesquisas sobre a Segunda Guerra que tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que participaram desse acontecimento, de conversar com pessoas que sobreviveram aos campos de concentração e à guerra. Nossa, Heitor, é verdade. É uma coisa bem legal. Sim, é muito legal, André. Além disso, nós também temos uma série de outras fontes e documentos que podemos usar, como os jornais, os filmes e até séries de TV. Caramba, Heitor, eu não posso usar nada disso. Quer dizer, até poderia usar se alguém fizesse um filme sobre os personagens que eu estudo. É verdade, mas você acha que vão fazer? Não, infelizmente não. Pois é. Já eu tenho a possibilidade de escolher um monte de filmes para assistir e usar como documento para minha pesquisa. Então quer dizer que ao invés de ler, você fica vendo filme? Não, André. Não é ao invés de ler que eu vejo filmes. Eu leio e analiso os filmes. E para fazer uma análise fílmica, não é tão simples assim. Você precisa entender um pouco de estética do cinema para poder interpretar o jogo de luz, os personagens, o cenário, o movimento da câmera, etc, etc, etc. Entendi. Nossa, então não é uma coisa muito simples. Achei que era só ver uns filmes aí, tudo bem. Quem me dera fosse só assistir filme, né, André? Mas imagino que você também tenha que ler coisas de outras áreas. Sim, tenho que ler mesmo, Heitor. Além de ler o autor que eu pesquiso, preciso ler os autores que ele leu. E é muita coisa de filosofia e retórica. Como assim? Ora, esse escritor que eu estudo, ele cita muitos autores da antiguidade e nem sempre faz referências. Hoje, quando a gente lê um trabalho acadêmico, podemos olhar as notas de rodapé e as referências, não é mesmo? E quando escrevemos, precisamos sempre fazer as referências sobre quem estamos citando, certo? Certo. Caso contrário, estamos cometendo plágio, que é um crime, inclusive. Isso mesmo. Mas no século XVII não existia a noção de plágio. Então, não havia a necessidade de se fazer citações e referências como hoje. Ainda mais um autor como esse que eu estudo, que escrevia e publicava seus livros clandestinamente. Então, eu preciso conhecer os autores da antiguidade para poder saber a quem ele se refere. Caramba, André, deve ser muito difícil fazer isso. No início, mas conforme a gente vai lendo e conhecendo os outros autores, vai ficando mais fácil. Por exemplo, hoje, se alguém fizer qualquer referência a Maquiavel, ou a Aristóteles, ou mesmo ao meu querido Cícero, eu consigo perceber porque conheço relativamente bem a obra deles. Então, quando esse autor que eu estudo faz alguma referência a Cícero, por exemplo, eu percebo. Entendi. E para que serve você saber que esse autor está se referindo a Cícero ou a Maquiavel? Isso me ajuda a entender o que ele quer dizer. Assim, eu posso interpretar melhor as ideias dele. Eu sei como é isso. Eu me aproximo muito nas minhas pesquisas das relações internacionais, da diplomacia e de coisas do tipo. Mas então, André, você e eu, no fundo, fazemos a mesma coisa, mesmo em áreas diferentes. Viu? Somos historiadores e procuramos interpretar as nossas fontes. E, a partir dessa interpretação, procuramos construir uma narrativa com base na verdade. André, você é o meu historiador favorito. Ai, vai. Você também é meu historiador favorito, Heitor. Eu sei. Bom, mas
quando a gente pensa em pesquisa e em ciência, a gente pensa logo em laboratórios, megacomputadores, vidros, elementos químicos, fumaça, microscópio. Será que a pesquisa nas ciências da natureza é muito diferente da nossa? Eu não sei, mas eu acho que sei quem sabe. Vamos chamar a Maíra e a Carol para nos ajudar a pensar sobre isso. Oi, André, oi, Heitor e todos os demais que estão ouvindo, tudo bem com vocês? Bom, respondendo à pergunta, uma característica da pesquisa científica em ciências naturais é que durante muito tempo, da Grécia Antiga, passando pela Europa nos primeiros séculos da era cristã, até lá pelo século XVII, meados do século XVIII, a química era um campo de investigação que buscava entender a natureza. Hoje, é muito óbvio pra gente, mas imaginem só, olhar à sua volta e não saber nada sobre o que compõe o ar que respiramos, sobre nossos corpos. O que era o fogo? O que era o sangue que circulava no corpo dos animais? Como as pessoas ficavam doentes? E como elas se curavam? E a eletricidade? Então, a classificação das substâncias, o entendimento do comportamento das partículas elementares, os modelos atômicos, todas essas elaborações basilares são frutos dessa época. Já o século XX foi muito peculiar porque houve o surgimento de muitas outras áreas do conhecimento, como a física e a química quântica, a história da ciência e o ensino de ciências. Mas vamos por partes. Voltando a falar da pesquisa, hoje nós chegamos em um ponto em que a natureza foi compreendida e ultrapassada, digamos assim, no sentido que o ser humano produziu várias coisas que não existem naturalmente, como vários materiais que não podem ser extraídos da terra, várias drogas revolucionárias que possibilitaram a cura e o tratamento de diversas doenças. Então, existem dois pontos muito distintos sobre pesquisa científica em ciências naturais em diferentes épocas. É importante entender que, independente da área, a produção de conhecimento através da pesquisa científica nunca para. O conhecimento é inesgotável e as ferramentas, os instrumentos, equipamentos estão cada vez mais elaborados e complexos. Essa é outra característica das ciências naturais. Como objeto de estudo são átomos, moléculas, é necessário elaborar equipamentos que sejam capazes de interagir e identificar essas coisas, sabe? Fazemos uso de raio-x, microscopia eletrônica de varredura. Foi através da microscopia eletrônica, por exemplo, que a gente consegue ver a estrutura do coronavírus. A ressonância magnética nuclear, e claro, hoje isso é possível porque há séculos atrás as pessoas estavam lá naquele processo que eu falei anteriormente, procurando entender a estrutura da matéria e as coisas basilares. Bom, outro aspecto é que a pesquisa em química tem como objeto coisas não vivas. Diferente de vocês, historiadores, nós químicos queremos entender as substâncias, os átomos, a interação da matéria com os organismos vivos, muitas vezes. É um trabalho experimental. Existem vidrarias, equipamentos, fumaça, como o André disse, ferramentas que são manipuladas com as mãos, a partir de todo um estudo que é feito previamente à pesquisa. E também um trabalho que via de regra, uma pessoa executa. Por mais que você pense e discuta resultados, problemas com o grupo, é um trabalho essencialmente individual, além de ser menos subjetivo, com um jeito de interpretar as coisas de forma mais precisa. Digamos que as coisas são mais preto no branco, mas nem por isso é mais ou menos difícil do que o trabalho de vocês. Agora, para finalizar minha fala, eu quero acrescentar que existem grandes áreas de pesquisa científica, como a matemática, a física e a antropologia, onde os métodos e as fronteiras são muito bem estabelecidas, mas existem também áreas que transitam entre várias, digamos assim. O ensino de ciências é um ótimo exemplo. Oi, meninos. Eu estava aqui ouvindo a Maíra falar de uma maneira tão bacana sobre a metodologia científica. É assim que tentamos provar hipóteses através de experimentos científicos, e fiquei pensando que a gente até fala bastante dela na escola, principalmente nas aulas de laboratório. Mas aí também me lembrei do trabalho de pesquisa em campo, quando, por exemplo, biólogos ou botânicos ficam longos períodos em florestas, desertos, geleiras, cidades, seja lá onde for, observando seres vivos, animais, plantas, insetos, fungos, entre tantos outros. Eles observam coisas como comportamento, alimentação, interação com o ambiente.
as ameaças a que esses seres estão sujeitos, e a pesquisa é uma compilação dessas observações. Claro que tudo que é observado depois passa por análises estatísticas, afinal, a matemática é a base da ciência. Mas o resultado dessas pesquisas são frutos colhidos assim ao vivo, ou em tempo real, podemos dizer. Como deve ser pesquisar em outras áreas, André? Tipo literatura? Porque, pensa bem, o livro está lá, o autor já escreveu aquela história, muitas vezes ele já até morreu, não tem mais o que descobrir sobre aquilo, certo? Eu acho que não é bem assim, Heitor, mas também conhecemos pessoas mais capacitadas do que a gente para falar sobre isso. Por exemplo, a professora Regina e depois a professora Mariane. Oi, pessoal, tudo certo? Nossa, eu tô adorando esse podcast. É muito bacana saber sobre como as pesquisas acontecem em diversas áreas. Aliás, vocês estão sempre de parabéns por esse trabalho, André e Heitor. Adoro ouvi-los. Mas vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre como é a pesquisa em literatura. Bom, há muitas maneiras de fazer uma pesquisa literária. Há críticos que trabalham com história e literatura para pensar a obra em determinado recorte histórico. Para eles, a pesquisa histórica vai enriquecer a análise de uma obra em estudo. Há pesquisadores que trabalham com o que se conhece como crítica genética. Eles tentam entender a história de como se desenrolou determinada obra literária e, para isso, devem ter acesso aos manuscritos do romance e dos poemas para analisar como aquele escrito se construiu, como o escritor construiu aquela obra. Em minhas pesquisas de mestrado e doutorado, trabalhei com sociologia, antropologia e literatura. Isso porque quis pensar o que as obras revelavam sobre a sociedade e as diversas manifestações culturais presentes em Moçambique. Isso porque eu estudei um autor e uma autora moçambicanos. Então, para poder analisar as obras, eu precisei pesquisar sociólogos, antropólogos e também historiadores de Moçambique. O pangolim que vocês citaram no início desta conversa, eu pude pesquisar sobre ele, pois o romance que estudei no mestrado tem um pangolim como uma de suas personagens mais significativas. Em algumas sociedades de origem banto, que habitam Moçambique, esse animal é sagrado, pois ele é uma espécie de mensageiro entre as pessoas e as divindades ou os espíritos nos quais elas acreditam. E como a espiritualidade é muito importante para a construção dessas sociedades, esse animal é muito respeitado por elas. Isso eu só pude aprender através da pesquisa. Então, dá para perceber que a análise literária não deixa de ser uma narrativa também, não é? Ela acaba sendo uma espécie de costura entre a história, a sociedade, a leitura do crítico ou da crítica literária e a própria arte da escrita. Uma costura importantíssima, eu diria, pois ela revela muito sobre essas outras áreas de pesquisa e sobre o próprio ser humano. Inclusive, muitos historiadores, sociólogos e filósofos recorrem a obras literárias para estudar determinado momento histórico ou determinada sociedade. A literatura pode ser, portanto, um documento e uma fonte valiosa para outras pesquisas. Será que a Mari concorda comigo? Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Tenho aprendido muito lendo o roteiro e ouvindo Quarentena com História. Bom, vamos lá. Respondendo à pergunta de vocês, acho que eu trarei um pouco de caos à ordem que os demais colegas tentaram e ainda tentarão estabelecer aqui. Mas assim é a vida. A pesquisa em literatura segue várias correntes, que vou simplificar um pouco aqui, para não me estender demais. Elas podem seguir tendências consideradas mais conservadoras. Essas acreditam que tudo está no texto. Ele era o objeto a ser estudado, as respostas para as perguntas feitas deveriam sair das palavras originadas ali. Mas hoje em dia, tendências mais recentes pesquisam as obras situando-as na sociedade a qual elas pertencem, levando em consideração sua época, localização e acontecimentos que contribuíram para que elas fossem construídas. Mas eu disse antes que eu traria um pouco de caos. Afinal, a ordem nem sempre é aliada do conhecimento. Falo do caos porque não necessariamente é possível pesquisar literatura escolhendo uma única teoria. Às vezes, a própria pesquisa te guia para outros lugares. Foi o que aconteceu comigo. A minha pesquisa, embora seja em crítica literária, tem seus alicerces na filosofia. Mind blowing! Eu pesquiso 2 obras literárias e, inicialmente, segui a linha da teoria da leitura. Isso quer dizer que, para mim,
A obra em si não existe sem o leitor. Trocando em miúdos, o objeto livre em si pode se desdobrar em diferentes obras de acordo com a bagagem de quem o lê. Tá legal. Mas aí vocês podem perguntar, mas e a filosofia? Bom, eu percebi que essa ideia da teoria da leitura está ligada a uma outra ideia, que é a de imanência. Esse nome estranho mesmo. Imanência, vem da filosofia. Enfim, a imanência que uso vai se moldando ao longo do tempo. Muito tempo mesmo. E eu não quero ficar aqui enrolando. Então vou apenas dizer que ela é como se fosse um mapa com diversos caminhos, que podem fazer parte ou não de um trajeto. Isso irá depender de quem irá montar uma rota usando o mapa. Assim como o objeto livre, que apresenta diferentes possibilidades, mas irá se concretizar em obra de acordo com as escolhas e assimilações de seus diferentes leitores. Resumindo minha participação aqui, a própria pesquisa literária é fruto da imanência, pois existem vários caminhos possíveis, mas eles se concretizarão de acordo com as escolhas de cada pesquisador. Agora chega, né? Às vezes eu tenho uma conversa que é doida demais para essa hora da manhã. Tchau para vocês. Muito legal, meninas. Valeu. E na geografia, André, será que algum de nossos amigos sabe como é a pesquisa? Tenho certeza que o grande Zé pode nos ajudar nisso. Olá, gente. Bom dia, né? E já vou cumprimentando a todos que estão participando e essa ideia maravilhosa que começou com André e Heitor, né? Em ordem alfabética, coloco, e agradeço também a possibilidade de poder falar. Mas o que seria a pesquisa e o trabalho do geógrafo, né? Bom, eu sou um geógrafo, né? E não trabalho diretamente com pesquisa acadêmica agora, porque não estou na universidade, nem fazendo curso de mestrado, né? Mas também dar aulas, né? Requer muito, né, de técnica, requer muito, né, de conhecimento científico, requer muito de experimentação, que são atributos, né, da ciência, né? Então, de certa forma, também faço pesquisa, né, dando aula. Mas, enfim, né, como seria a pesquisa de um geógrafo, né? Bom, um geógrafo, na verdade, ele, quando vai fazer uma pesquisa de uma região, ele não pode se fixar apenas em descrições espaciais. Aquelas, né, que nós já trabalhamos tanto em aulas que detalham o relevo, o clima, a vegetação, os rios, né, da área que nós estamos estudando. Mas observar como esses elementos interferem e são transformados pela presença humana, né? Aliás, a presença humana, gostaria de ressaltar aqui, só existe ciência porque existe a racionalidade, a capacidade humana, né? Não estaríamos falando sobre literatura, sobre química, né? Se nós não tivéssemos assim progredido racionalmente e colocado essas técnicas de sociabilização humana, né? Mas, enfim, voltando ao assunto, nenhuma parte da superfície da Terra está isolada, né? E as possíveis e reais interações entre a natureza e o homem devem ser observadas sempre pela geografia, né? Os mais modernos equipamentos de mapeamento das regiões do mundo, como satélites e fotografias aéreas, estão à disposição dos pesquisadores, quer dizer, à disposição, são caríssimos, mas há como conseguir, né? Institutos que conseguem a compra desses produtos. E essas fotografias aéreas e as imagens satélites, né, servem para a análise da dinâmica das alterações do meio natural ocasionados pelo crescimento urbano, crescimento das cidades, né? O adensamento populacional, crescimento das áreas de pastagem, de plantações, ocupação de áreas de encosta, né, e áreas litorâneas, queimadas, desmatamentos. Todas essas ações têm a marca, né, e a pegada do ser humano. A pesquisa em geografia não deve ser guiada apenas por uma preocupação ambiental, ou, de outra forma, ser financiada por interesses particulares, privados, que requerem resolver problemas de empreendimentos imobiliários
ou mesmo de interesses governamentais, na liberação de áreas para a construção de usinas hidrelétricas, portos, aeroportos, estradas ou ação qualquer parecida, mas deve ser guiada dentro de uma estrutura científica, com a perspectiva de determinar vantagens, desvantagens, prós e contras das ações humanas em uma área natural. Os conhecimentos geográficos já foram e são utilizados para a guerra, infelizmente, para o isolamento social, para os vários apartheids, assim como para a resolução de conflitos territoriais, para a construção de represas e açudes fundamentais para a carência hídrica, ou também para a demarcação de terras indígenas. Devemos, então, por fim, garantir, como geógrafos, as virtudes de uma sociedade que evolui na justiça social sempre e na preservação do meio ambiente. Obrigado, gente. Bacana, Zé. Obrigado. E, André, como será na educação física? Será que a educação física também faz pesquisa? Pessoal, em educação física tem pesquisa sim. No Brasil, as pesquisas em educação física aumentaram após o fim do regime militar, com a volta dos estudiosos exilados do país. A criação dos cursos de mestrado e doutorado em educação física na década de 80 impulsionou o aumento da produção científica, sendo que a USP foi a pioneira. Os tipos de pesquisa em educação física estão encaixados em 3 grandes abordagens: a empírico-analítica, que são os estudos sobre as habilidades motoras, as capacidades físicas, o alto rendimento esportivo, a saúde, a performance humana, a análise biomecânica do movimento humano e a melhoria de qualidade de vida do indivíduo. Tem também a abordagem fenomenológica hermenêutica. Difícil essa palavra, né? Nela, estudam o corpo humano enquanto um instrumento de interação cheio de sentidos e significados, percebem o movimento humano como linguagem, discutem corporeidade e o lúdico. A última abordagem é a crítico-dialética. Lá, as pesquisas entendem o homem enquanto um sujeito social transformador da realidade, motivado por interesses emancipatórios. Como vocês puderam ver, em educação física a gente pode pesquisar sobre muitas coisas, né? Parabéns, André e Heitor. Tá muito bacana esse podcast, eu adorei. Bom, a gente percebeu então que cada disciplina tem sua forma de pesquisar, de verificar as informações, de comprovar os fatos, de criar suas narrativas. Envolve muito trabalho, muito tempo, muita dedicação e mas muito estudo. É assim que a pesquisa científica é feita. Quando um cientista chega a alguma conclusão, ele está dando muito mais que a opinião dele. Ele está comunicando ao mundo o que ele pode descobrir a partir dos seus experimentos. Pois é, Aristóteles falava da reta razão, ou ortologos, que seria o nosso pensamento, que precisa ter como base as coisas verdadeiras. Essa é a base da nossa ciência. A gente pode até não gostar de algum resultado da pesquisa científica. Eu, por exemplo, odeio o fato dos cientistas afirmarem o tempo todo que açúcar demais faz mal. Mas fazer o quê? Eu não gostar não muda o fato de que eu preciso maneirar nos doces, caso eu queira ter uma saúde boa lá na frente. Por isso, quando eu faço Nutella caseira, eu uso um chocolate orgânico meio amargo, tem menos açúcar. Depois você precisa me mandar um pouco dessa Nutella caseira aí para eu ter certeza que é bom mesmo, viu, André? Mas a gente pode até discordar de resultados dos estudos científicos em qualquer área. Só que a gente tem que achar maneiras científicas de fazer isso. Não podemos discordar com base em informações falsas ou em achismo. Todo mundo tem que ser um pouco cientista, né, Heitor? Ter curiosidade, pesquisar, investigar, estudar, divulgar os resultados e estar, claro, aberto a críticas. É assim que se faz ciência. Encontrei isso na internet sobre pangolim. Não, Siri, não é bangolim, é pangolim. Siri, pangolim. Um bandolim é um instrumento musical de cordas no formato semelhante. Não, Siri, pangolim.
Esse podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor. E por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane. Pela professora Maíra. E neste episódio ainda contamos com a colaboração do professor José Roberto, da professora Regina, da professora Carol, do professor Fábio, da professora Flávia. A edição de som é da Tatiana Bodaquian. Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau. Aê! Uhul! Perfeito. Vamos para as perguntas? Arrasaram, parabéns, Vamos. meninos. Foi muito legal. Oba. Então, a Nina aqui está só dando um depoimento que eu acho importante ler, dizendo assim: eu achava que vocês falavam de primeira na maior, né, sinceridade. Minha vida foi uma mentira, então. Então tá aqui Desculpa. o depoimento da Nina. Então, Olha, uma depende pergunta... um pouco. Tem dia que sai até mais fácil, né, André? Agora tem É. dia que a gente tá mal, viu? Tem dia que não tem Tem jeito. dia que dá um sono, a voz tá É. enrolada, o Heitor não consegue falar interjeição de tipo, E também porque a gente costuma gravar sábado, final de tarde, começo da noite, né? Então, Vamos lá, o Pedro Maio tá fazendo uma pergunta que eu achei muito boa aqui. Vocês vão gravar podcasts nas férias? Eu achei boa essa pergunta. férias é férias, né, Maio? Deixa os profs descansar, poxa É. vida. Podcast nem dá trabalho, né, gente? Tranquilo. Não, tranquila. essa foi a primeira temporada. No segundo semestre, a temporada 2. Deu pra perceber o trabalho que dá isso, porque ninguém viu a gente montando o roteiro, né? Ontem, o dia inteiro montando o roteiro. Tem aqui o André está falando aqui, ó. Meu maior medo quando acabar a quarentena é acabar o podcast. Então, muitos elogios aqui. A molecada pirou. Acho que todo mundo aqui também. Eu pirei aqui ouvindo vocês. Então, a Júlia, ela quer saber quando acabar a quarentena, vai continuar tipo assim, sem quarentena com história? É um bom nome. Pra Eu fazer a pensei nisso, referência, cara. né? A gente tem que, se acabar a quarentena, a gente tem que mudar de nome, né? Como é que a gente vai fazer? Sugestões. Porque, não, mas né, além de sugestões, tem que mudar toda a logística do negócio, porque eu vou ter que criar outro feed, outro negócio no Spotify, outro canal no YouTube. Tipo, a gente só não pensou nisso, né? Outra pergunta aqui. Quando vocês vão passar esse podcast editado? Porque todos ficaram na curiosidade aqui. Recebi muitas perguntas dessas. Heitor. Então, aí depende da Tati, que é a minha esposa, que é quem edita, né? Pode ser que demore uns dias aí, viu? Pode ser que só lá para quarta ou quinta-feira que a gente consiga colocar o link. Mas vocês serão informados, certamente. E quem está inscrito no canal e no Spotify já recebe. Já recebe. Vocês podiam deixar alguns erros no final. Por que vocês não fazem isso? Não se assustem se a gente gaguejar ou tiver que repetir algumas frases a mesma, como essa. Falo do caos porque não necessariamente é possível pesquisar literatura. Peraí, gente. Voltando aqui. Não, teve alguém, não lembro quem foi, né, André, que falou assim, por que vocês não fazem todo dia? Eu não sei se foi aluno meu ou aluno seu. Cara, dá um trabalho, vocês não têm ideia, velho. Porque agora a galera viu a gente gravando ao vivo aqui. E é basicamente o que acontece quando a gente tá gravando. A gente erra, faz de novo, passa avião, o vizinho bate a porta, alguém fala alguma coisa. Não, e o roteiro já pronto aqui, né? Então, a gente vê que o roteiro às vezes tem algum problema, a gente ajusta, mas fazer o roteiro é a pior coisa. Primeiro, a gente tem que ter uma ideia, né, que... nem sempre é fácil, às vezes a gente já faz alguma coisa. Às vezes a gente tem uma ideia e o roteiro vai para outro lado, né? A Carol mesmo deu ideia para fazer de uma coisa, eu comecei a escrever o roteiro e daí a minha cabeça foi para outro caminho e a ideia dela ficou para um outro dia. Estou perguntando aqui também, que eu acho que a Tatiana também pode responder, quanto tempo demora para ela editar tudo? Adoraria que ela respondesse, mas ela não está aqui agora. Mas normalmente é no mínimo o dobro do tempo. Mas normalmente pode ser o triplo do tempo. Então, se o podcast tem meia hora, ela demora 1h30 para editar. Porque tem que equalizar o som, ainda que eu e o André agora a gente tem equipamento parecido, então já fica bom, mas os primeiros episódios o meu equipamento era um pouco melhor que o do André, e então ficava uma qualidade de áudio diferente. E aí ela tem que depois tirar tudo que deu errado, né? E diminuir os espaços, porque o André fala e depois, normalmente, né? Eu falo,
e aí fica uns 2 ou 3 segundos de espaço de uma fala para outra, né? E ela tem que ficar juntando isso para não ficar aquela pausa muito grande. Então dá um trabalho ferrado. Tatiana é muito competente para isso, não se preocupa. Para os alunos que não sabem, o Zé foi professor da minha esposa, viu? Ela trabalha com isso, Heitor? Ela trabalha com audiovisual, porque é a nossa sorte também, né, André? Senão a gente ia ter que pagar alguém exatamente para fazer isso. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tati, editora do podcast. Complementando a resposta do Heitor, é basicamente isso que ele disse. Normalmente o tempo de edição é o triplo do material bruto. Isso sem contar o tempo da exportação dos arquivos finais, que eu faço um só de áudio e o outro de vídeo, para o YouTube. Além de equalizar o som, tirar os espaços entre uma fala e outra e deletar todos os errinhos ou as conversas que eles têm durante a gravação, também tem o trabalho de procurar sons que ilustram algumas das histórias ou das piadas que eles contam. Claro que essa edição do podcast, por ter sido bastante diferente, eu demorei um pouquinho mais para fazer, mas espero que estejam gostando. Uma pergunta aqui, se vocês pretendem fazer algum podcast chamando os alunos para participarem? Ideia, podemos. Pode ser um projeto, né? Pode ser uma boa. O Gabriel Juarez, do Nono A, participou fazendo a arte nova, né? A gente tem uma arte... O Gabriel Juarez, né? Ele fez uma arte, já foi uma participação, mas a gente pode... Tem uma questão aí, né, gente? Tem uma questão de direitos também, né? Porque os alunos são menores de idade, né? E o podcast é público. Qualquer pessoa com link pode participar, né? Pode ouvir, pode acessar o podcast. O Heitor colocou no Spotify, no YouTube, então qualquer pessoa assiste. Tem essa questão que é uma questão legal, mas nada impediria, por exemplo, da participação de algum aluno num roteiro, em ideias, coisas assim, né? Seria um pouco mais simples, não seria a imagem do aluno, a voz do aluno. Agora uma pergunta de curiosidades aqui na sessão, curiosidades. O professor André e o professor Heitor já se conheciam? Só em outro mundo, talvez. Não, aquela coisa, esse mundo é pequeno e mal frequentado, né? Eu já diria um amigo meu. Quando a gente foi, acho que adicionar no Facebook, né, André? No tempo atrás, tinha vários amigos em comum, assim. E aí a gente começava a mandar divulgar o podcast, aí amigos meus falavam, tal amigo meu da USP me mandou esse podcast, aí quando eu fui ouvir tinha você, porque como a gente não formou na mesma faculdade, a gente nunca estudou junto, né? A gente de formação a gente se conheceu no Vital Brasil. No Vital, mas acaba que a gente conhece pessoas que conhecem pessoas. Porque vamos combinar, né, Heitor? Não é tanta gente assim que se forma em história. Que se forma, não. Em geografia é pior. Formam-se muito poucos. É fácil de entrar e difícil de sair, né? A piadinha que a gente fazia na minha terra lá. Na licenciatura em Química, quando eu me formei, formou eu e mais 4. E provavelmente você é a única menina, né? Sim. Na licenciatura em Física, a última turma não formou ninguém. Eu ia falar, a física é pior de tudo, né? Vamos lá, uma pergunta técnica agora, Heitor. Que programa você usa para editar os vídeos? 3 alunos fizeram essa pergunta. Cara, tem gente interessada. Então, eu recomendo usar o Audacity. Não o vídeo, né? O áudio. Eu recomendo usar o Audacity, porque ele é um software gratuito, livre, e ele é fácil de mexer. Mas como a Tati, que edita, minha esposa, né, e ela é profissional, ela usa o Premiere, que é para vídeo, assim, é de fato profissional para fazer edição de imagem e som. Mas se eu tivesse que fazer, se eu tivesse que recomendar, eu falaria o Audacity. André, estão elogiando sua cadeira gamer aqui também. É importante. Acho que fez parte do investimento do equipamento que o Heitor falou. Fez parte porque da aula assim online a coluna não aguenta e não é só o açúcar que eu tenho que reduzir, tenho que cuidar da coluna também. O cara fez Nutella, o Fábio, ontem. Ele mandou foto no WhatsApp dizendo que eu tô fazendo Nutella. Falei, mas é um historiador Nutella mesmo, né? Eu sou historiador raiz, ó. Tem até uma raiz aqui atrás. Peraí, tá espelhado pra cá, aqui. Tem uma raiz aqui atrás. O André é Nutella. Estão pedindo pro André e a Mariane passarem a receita dessa Nutella orgânica. Rita Lobo. Você perdeu a chance de falar que é um segredo de família e não divulgar, cara.
Pois é, né? Mas esse caráter de cientista a gente dá a fonte. Tá certo. Dá muito trabalho escrever tudo isso? Boa pergunta. Às vezes dá, porque a dificuldade, assim, é mais o nosso regramento, né? De achar uma ideia e de desenvolver essa ideia. E às vezes, o Heitor, ele é meio maluco, ele fala que vai fazer, tipo, vou fazer um roteiro sobre poluição. Aí, quando ele me manda o roteiro, para eu colocar lá as minhas coisas, não tem nada de poluição, tá sobre livros, por exemplo. Sobre velas. Acho que foi o da vela, né? Acho que foi o da vela. Então, mas é porque a gente vai fazer uma coisa e às vezes a ideia leva a gente para outro lugar, né? Qualquer um que faz qualquer tipo de escrita criativa ou de trabalho criativo sabe disso, né? Começa com uma ideia e a ideia gera outra e outra e outra. Só não pode fazer isso na prova, né? Porque a prova tem uma pergunta que tem que ser respondida. Então não adianta falar, professor, eu tive aqui uma escrita criativa, né? Na verdade, minha resposta não está errada. Eu fui criativo. Legal, mas é zero. Então... aqui a gente é criativo mesmo. E assim, não é que é difícil, é muito gostoso fazer o roteiro e tal, a gente se diverte bastante. Mas dá um trabalho assim, a gente gasta um tempo para pesquisar o assunto, para falar alguma coisa, né? Vocês podem não saber, mas a gente não sabe exatamente tudo isso que a gente está falando, a gente faz uma pesquisa antes. E tem o tempo, né? Porque como a gente sempre solta no domingo, para segunda-feira estar disponível para todo mundo, então significa que a gente tem que fazer na sexta o roteiro, gravar no sábado e editar no domingo. E às vezes a vida não liga muito para o nosso cronograma, né? Então várias coisas acontecem e a gente tem que ter a disciplina de gravar e fazer no horário certinho, porque segunda-feira de manhã, quando as turmas da manhã acessarem o material, já tem que estar disponível para eles. Então tem a regra. Vocês puderam ver, a parte da Flávia foi ao vivo, não estava lá. Então, a gente não tem esse talento, né, André, de gravar ao vivo, né? Quem tem, né, bicho? Quem tem, improvisa. O roteiro finalizou com vocês ouvindo o roteiro, com todo mundo, né? Com todo mundo ouvindo o roteiro. Eu não entendi sobre o historiador do presente. O historiador estuda o passado. Heitor, você estuda o que está acontecendo agora em 2020 ou as coisas sobre o passado recente? Se for sobre o passado recente, o nome historiador está correto? Faz sentido? Boa pergunta, hein? A pergunta caiu na provocação do André. Só para esclarecer, é uma provocação que eu faço com o Heitor, porque apesar de ambos sermos historiadores, a gente estuda períodos diferentes, né? Então tem metodologias de pesquisa diferentes, como a gente procurou mostrar um pouco aqui para vocês. Mas vai lá, Heitor. Não, é uma baita pergunta. E não é uma pergunta simples de responder. E talvez eu não consiga responder agora. Porque mesmo no curso de História e na pós-graduação, muita gente debate sobre isso, né? Mas eu estudo uma parte mais recente da história. Eu estudo o século XX, século XXI. Não é que eu estudo o presente agora, né? Eu estudo fatos mais recentes do que o André, por exemplo, que estuda século XVII, né? Que está aí bem mais passado. É a história, sim, né? Porque a história, ela estuda a ação do ser humano. Então, onde tem ser humano, tem história. Como a geografia também, como a literatura. A gente não consegue estudar nada que não seja fruto da ação do ser humano. E como o André disse também, a gente usa métodos da história e da escrita de história para estudar o que acontece hoje. Pode ser hoje mesmo, pode ser ontem, pode ser semana passada, né? Que é verificação de fonte, questionar o documento, comparar, procurar várias informações, procurar o que a pessoa que está falando estudou para a gente ter a clareza do que ela está querendo dizer quando ela fala tal coisa ou não. E aí se aproxima de outras ciências humanas, se aproxima da literatura, se aproxima da antropologia, da sociologia, né? Tem coisas parecidas. Eu não necessariamente estudo, foi também que o André comentou, essa parte do roteiro era dele. E também, André, a gente não falou isso, né? Porque a gente não escreve só o que a gente fala, né? Muitas vezes eu escrevo o que eu falo e o que você fala, ou você escreve o que eu falo e o que você fala. Já teve vezes do Heitor fazer o roteiro inteiro, de eu fazer o roteiro inteiro, a gente mete palavras um na boca do outro. E o que o André falou é tipo assim, eu posso até escolher um filme para ser a análise, para fazer análise da minha pesquisa de história, né? Mas aí eu tenho que manjar, o que eu não faço, viu? Ele colocou isso, mas eu não faço. Eu tenho que manjar de cinema, que é um negócio que eu não manjo, não a ponto de poder pesquisar e trabalhar sobre isso.
Eu só... Posso falar uma coisa aqui? Fala, Zé. É muito interessante essa fala de vocês e a pergunta, porque eu me lembro quando do evento do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, fiquei o dia inteiro assistindo televisão, né? Nem trabalhar fui. E no final da tarde, um colega meu, historiador, ligou e me disse assim: acabou a história contemporânea, temos que ter outra partição do mundo, né? Aquilo já era uma análise histórica, ok? A gente falou disso no podcast, né, André? Eu não lembro qual número, já são 14, mas o eu não que a lembro gente também. falava, deve ter sido o terceiro ou quarto, foi bem no começo, que a gente A falava Lilia da mudança, Schwartz. da mudança da história, das eras históricas, né? Que talvez a pandemia e tudo que a gente está vivendo já seja uma mudança para uma outra era, e isso também é uma análise histórica, né? A gente olha para a história, para a forma que a gente divide a história, né, Zé? E aí a gente consegue fazer essa leitura. Pode ser que esteja errado, pode ser que lá na frente alguém fale, isso nem foi tão importante assim, né? Como o 11 de setembro, não é que não foi importante, foi mega importante. Mas hoje a gente vê que o que está acontecendo hoje é muito mais transformador da realidade do que o 11 de setembro foi. Mas, enfim, isso é o tempo que nos ensina, né? E para a gente encerrar, uma pergunta aqui para todos. Primeiro, gente, não dá para falar o nome de todo mundo. Teve mais de 60 elogios aqui, pedindo, fala para eles que eu adorei. Então, eles vão ler depois aqui, mas não dá para falar o nome de todo mundo. A pergunta é para o André, para o Heitor e para todo mundo. Primeiro, André e Heitor, como vocês se sentiram fazendo o podcast ao vivo? E para quem participou também, o que vocês sentiram de participar desse podcast? Olha só. Quer começar, Heitor? Eu estava lendo as perguntas aqui, o comentário da galera. Cara, a gente nunca tinha feito. Quer dizer, a gente faz ao vivo, né, André? Assim, só que só para nós dois, né? Você não grava a sua parte, eu gravo a minha e depois edito, né? A gente grava junto e às vezes a gente começa a falar de besteira, né? E a viajar no assunto, a gente tem que voltar para a gravação e a Tati que vai editar que lute depois. Mas é bem legal, né? Gravar ao vivo é outra experiência, assim, É diferente, né? Por um lado, a gente tem que ficar se policiando para não fugir muito do assunto, para fazer que nem o Heitor falou, porque às vezes a gente, no meio da gravação, começa a bater papo mesmo. Aqui ao vivo não caberia, né? Até porque a gente tem um horário para respeitar. Mas, não sei, foi tranquilo, assim. Confesso que eu estava até um pouco ansioso, mais por conta da tecnologia, do pessoal entrar e das coisas darem certo, porque não teve um ensaio antes, né? Mas, então, estava um pouco, assim, ansioso, mas foi tranquilo. Posso falar? Gente, foi? Fiquei nervosa, posso falar um achei pouquinho? legal. Também fiquei nervosa, mas achei um barato, muito bom, e aprender mesmo com vocês. E é a primeira vez que eu participo de um podcast, olha que chique. Adorei, valeu mesmo, valeu, pessoal. Gostei muito. Também adorei ouvir a todos os colegas e todas as colegas queridas. Achei bem legal, e essa coisa, né, da gente ver que mesmo seguindo o roteiro, você se embanana e vai. Isso que eu achei bem interessante, ver a construção. Eu acho que para os alunos também deve ter sido bem bacana isso. Eu adorei também, me senti o Pedro Bial aqui. Fábio, Pode você falar. faz isso muito bem. Eu diria que tem que ter sempre as perguntas no final com o Fábio fazendo essa... Muito obrigado. Também acho. Não ficou bacana? Não, é engraçado, assim, né? Acho que a nossa profissão é falar, e falar para os alunos, e é o que vocês fazem o tempo inteiro no podcast, mas talvez vocês já estejam mais acostumados, mas é muito intenso, né? Assim, gravar. Você não consegue... E aí, assim, você tenta ler de um jeito que pareça que você está falando, essa coisa da interpretação é um pouco mais, né, do que a pesquisa, o planejamento, toda a parte tecnológica da Tati e as meninas fazendo a revisão, mas é mais do que isso, né? É esse improviso e esse tom de naturalidade que vocês dão tão bem e que é muito difícil. Tentando no ao vivo, você vê que, meu Deus, é tenso, né? Foi bacana. Tem umas perguntas aqui que a gente não respondeu, porque é muita coisa, né? Eu tô passando aqui e tô respondendo algumas coisas.
que tá rolando um negócio de pudim de laranja aqui, ô André, acho que é contigo, viu? Eu não tenho ideia que seja isso. É com a Mariane isso daí. É, com a Mariane, estão pedindo receita aqui. Pessoal, depois eu coloco a receita lá no Instagram. Né? E fica bonito, viu, gente? A Mariane é a nova Rita Lobo. Mas só uma coisa que é importante falar. Que tem, né, gente? Alguém perguntou se é um aluno que faz a capa do podcast. É o Gabriel Juarez do Nono A, ele fez uma capa pra gente. Ele fez porque ele quis fazer, assim, a gente nem pediu nem nada. E aí a gente passou a usar, então, de novo, agradecemos a ele. Tinha uma capa que era nossa, aí é um aluno do 8º? Nono A. Do 9º, e aí ele fez, mandou pro Heitor e a gente achou interessante trocar, né? Faz sentido ter uma produção lá de um aluno que ouve, de um ouvinte. É isso. Beleza? Muito obrigado. Valeu, galera. Falou. Valeu, gente. Tchau, tchau. Para vocês que estão aí assistindo, ó, boas férias, se cuidem, muita força aí em casa e quando a gente retornar, quem sabe rola uns podcasts ao vivo lá também. Falta saúde e paz e o resto a gente corre atrás, Pedro Bial. Verdade, vou terminar igual Falabella. Valeu, gente. Valeu, muito gente. Bom. Obrigado a todo mundo que ouviu. Boas férias. Tchau, tchau.